Boa tarde, maravilhosas! Começando mais uma live aqui do Anutri Taon, onde eu ensino mulheres a emagrecerem de forma saudável, definitiva, sem efeito sanfona e de forma descomplicada. Para quem não me conhece, meu nome é Alana e eu sou nutricionista e o tema que eu vou falar hoje aqui é como acontece o emagrecimento definitivo. Emagrecimento definitivo é esse que você não volta a engordar, é esse que você não tem efeito sanfona. É super importante você saber disso, você que está aí nessa busca do emagrecimento, de como você aprende a emagrecer desse jeito sem voltar a engordar, porque é o que muitas pessoas passam, né, esse efeito sanfona, e é isso que faz muitas mulheres ficarem frustradas. Porque muitas vezes vão nessa busca do emagrecimento, conseguem emagrecer, daqui a pouco engorda de novo, daqui a pouco emagrece de novo, fica nesse vai e vem que não tem fim e não tem paz, né? Não fica nunca em paz com a balança. Então a importância hoje de você saber disso, de você saber como lidar com isso, aprender de fato a emagrecer de um jeito que seja definitivo, é super importante para quem tá nessa busca do emagrecimento. E é isso que eu vou falar hoje aqui. Se você tá assistindo, começou a ver essa live agora, não consegue ver agora, salva para ver depois, manda para alguém que você sabe que quer muito emagrecer. Aqui eu tô sempre falando de emagrecimento de uma forma que vocês consigam aplicar, sempre falo coisas que são muito aplicáveis e que vão te ajudar com certeza. Compartilha, salva, curte esse vídeo, assim o Instagram distribui esse vídeo para mais pessoas que vão precisar muito saber dessa informação. Se você tá vendo essa live também no YouTube, no gravado, vai aqui no link da descrição do vídeo, que aqui você consegue, aí você consegue me seguir e saber tudo o que acontece aqui no Instagram, saber quando acontecem as lives, né, em tempo real e também acompanhar esse conteúdo de emagrecimento diariamente para poder te ajudar. Bom, então hoje, né, decidi falar de como acontece esse emagrecimento definitivo. Será que tem um segredo? Será que tem uma fórmula para isso acontecer? Já parou para pensar? Porque muitas pessoas conseguem emagrecer e depois voltam a engordar? Ou o contrário, muitas pessoas que você conhece que conseguiram emagrecer e não voltaram mais a engordar? Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? O que elas fizeram de diferente, né? Que fizeram elas terem esse resultado e uma voltou a engordar e a outra seguiu a vida e nunca mais precisou se preocupar com isso. O emagrecimento definitivo é justamente isso. Você aprende a emagrecer, né? E aí você aplica isso para sua vida inteira. Então, independente da situação que você viva, do momento de vida que você esteja vivendo no seu emocional, do que esteja acontecendo profissionalmente, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai se manter magra. Você vai conseguir manter esse peso que você perdeu, porque o emagrecimento definitivo está muito relacionado com uma coisa que eu vou falar muito aqui, que é a mente. Quando a gente tem a mente, né, bem trabalhada em relação a isso, você consegue manter em qualquer situação que você esteja na sua vida. Então, Alana, tô passando por um momento muito difícil, sei lá, aconteceu uma tragédia na minha vida, na minha família, eu perdi o emprego, enfim, não tem situação, né, que vai fazer você comer além, porque a sua mente já tá bem trabalhada em relação a isso. Então, aprendendo isso, você vai tirar essa sua preocupação de, poxa, eu engordei. Sabe quando você emagrece, fica naquela aflição de assim, será que eu vou engordar de novo? E aí você fica com medo de comer, né, você põe esse medo mesmo na questão do comer, isso é muito ruim, isso cria uma relação muito ruim com a comida, você fica com medo de comer tudo, e aí quando come se sente arrependida. Então, se você já tá agindo desse jeito, já é um forte sinal que esse seu emagrecimento não é definitivo, porque quando o emagrecimento é definitivo, que você não tem efeito sanfona, esse tipo de pensamento não acontece. As coisas que você come, que você sabe que não são saudáveis, você vai comer sem culpa, você não vai comer de forma exagerada, porque você sabe fazer isso agora nesse momento. Se você pensa no seguinte, assim, numa seguinte situação, vamos colocar aqui. Se hoje alguém falasse pra você, você tem o poder, eu vou te dar essa chance de você emagrecer do nada. Você tá hoje 20 quilos acima do seu peso, 30 quilos acima do seu peso,
e eu vou te conceder esse desejo, como se fosse um gênio da lâmpada. Então, você vai poder emagrecer o tanto que você quiser. Seus 30 quilos que você sempre sonhou a vida inteira emagrecer, eu vou te dar e você vai acordar amanhã 30 quilos mais magra. Essa é uma situação. Agora, pensa numa outra situação em que uma pessoa vai falar pra você: olha, eu vou te ensinar como você vai emagrecer. Não tem erro, tá? Eu vou te ensinar, você vai emagrecer, vai chegar no peso que você quer. Não vai ser da noite pro dia, vai demorar uns meses aí, mas ó, é garantido que se você emagrecer desse jeito, você não volta mais a engordar. Só que vai demorar um pouquinho mais, não vai ser, você vai acordar mais magra. O que você escolheria? Pensa aí. Você escolheria essa solução onde você acorda no outro dia, você tá 30 quilos mais magra, 20 quilos mais magra, olha que beleza. Ou não, aquela situação que você vai ter que esperar um pouco, você vai aprender como fazer, mas vai demorar mais um pouco. Eu tenho certeza que muitas pessoas escolheriam a solução mais rápida. E é isso que as pessoas fazem todos os dias. Então, essas coisas que vocês veem aí, que tem em todo momento aparecendo para vocês, o chazinho que seca a barriga, né? Aquela aguinha com limão de manhã que vai secar, aquela água com vinagre que você vai tomar e vai conseguir emagrecer. Que mais? Os remédios, coisas que estão sendo oferecidas o tempo inteiro, né? Que seriam como esse gênio da lâmpada que apareceu e falou pra você: olha, no outro dia você vai acordar mais magra. Isso é que muitas pessoas procuram, né? Essa solução rápida, essa solução milagrosa. E nesse caso dessa situação que eu falei, realmente aconteceria, você acordaria mais magra. Só que pensa no seguinte, nesse outro dia, como você ia começar a agir depois que você tivesse esse resultado que o gênio te concedeu aí de você acordar 30 quilos mais magra, 20 quilos mais magra? Você saberia como agir depois disso? Estando mais magra, nesse corpo mais magro, você saberia quais as atitudes que você precisaria ter para se manter desse jeito? Porque afinal você não quer engordar de novo, né? Você conseguiu ali, você passou a vida inteira tentando emagrecer isso e do nada, no outro dia você acordou assim. Você ia querer manter isso, com certeza. Que a Yasmin falou, a solução 2 vai fazer com que você consiga manter por mais tempo. É exatamente isso. Então, quando eu tenho uma outra solução, onde eu aprendo a fazer a coisa, né? Eu consigo manter, eu sei como fazer, eu sei o caminho, eu sei como chegar lá. Então, se por acaso, nesse meio do caminho, eu desviar um pouco, eu falo, opa, não é bem assim, eu tenho que voltar pro rumo ali, porque eu sei que é isso aqui que vai me fazer me manter magra. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. É a mesma coisa se eu falar pra você, se o gênio falasse pra você assim, em relação a dinheiro, você amanhã vai ganhar, você tem a chance de ganhar 100 mil reais, eu vou te dar 100 mil reais, tá? Ou você tem a chance de aprender a fazer 100 mil reais. A pessoa, né, provavelmente muitas vão falar, não, me dá esse dinheiro aqui, 100 mil reais, eu pego esses 100 mil e aí eu vou fazer mais dinheiro. Só que quando você aprende a fazer o negócio, você pode fazer várias vezes os 100 mil reais, não é uma vez só. Diferente de quando você não tem esse conhecimento, e é a mesma coisa. Então, no emagrecimento, se eu não aprendi a emagrecer, depois que eu me vi magra, bem mais magra, né, no objetivo que eu queria, se eu não sei como agir dali pra frente, de nada adianta isso. É ilusão você pensar que basta você estar mais leve, basta você estar mais magra, que seus problemas estão resolvidos. Tá longe de ser resolvido isso, né? Então, por isso que essa segunda solução é sempre a melhor solução. A partir do momento que eu aprendi, eu sei como fazer, eu sei o caminho, eu sei seguir daqui pra frente. É aquela história também do, você quer o peixe ou você quer... É melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, sabe? Porque você deu o peixe, pronto, a pessoa matou a fome ali e acabou. Se você ensina a pessoa a pescar, ela sabe fazer aquilo sempre. Emagrecimento é isso. Se eu sei como fazer, se eu sei a direção, eu sei fazer isso sempre e nada mais vai me fazer voltar a engordar. Então, esse emagrecimento sem efeito sanfona, ele vai acontecer basicamente com o que eu gosto de falar, que são os 2 M's. Então, o primeiro deles eu falei um pouco aqui, que é a mentalidade, que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer emagrecer, mudar a sua mentalidade.
Dentro dessa questão da mentalidade, existem várias coisas, tá? Que você pode destrinchar aí, não vou detalhar cada uma delas, mas existem várias coisas dentro disso. Primeira coisa, pensamentos sabotadores. O que são sabotadores, né? Pensamentos sabotadores. É aquilo que quando você quer ir para frente, você quer tomar uma decisão, você tem um objetivo e esse pensamento fica te puxando toda hora para trás. Toda hora ele fica cortando ali a sua vibe, né? Fica te puxando e faz você fazer coisas que você não quer fazer. Faz você fazer coisas que são contra o seu objetivo. Então ele vai estar o tempo todo ali martelando na sua cabeça para você não seguir adiante. Então tudo ele vai botar em empecilho. E existem vários tipos de pensamentos sabotadores, não é um só. Existem pensamentos sabotadores para vários tipos de situação. Quem nunca se pegou numa situação do eu mereço? É um tipo de sabotador. Então você acha que por um problema que você teve, por um dia ruim que você teve, qualquer situação, né, que te deixou mal, você merece comer, porque comer é uma recompensa. E são coisas que a gente vai trazendo muitas vezes desde muito cedo, desde a nossa infância, de coisas que a gente vê, de coisas que a gente ouve, de coisas que a gente vivencia. E isso vai formando uma mentalidade que vai criando essa barreira. E é por isso que a gente chega nessa vida adulta que parece que isso é tão resistente, parece que isso é tão difícil de mudar e é por isso que muitas pessoas não conseguem atingir o objetivo de emagrecer, porque não fazem ideia de quanto isso é valioso, né? De quanto isso precisa ser ali mesmo quebrado, essa resistência do seu pensamento. O nosso pensamento leva a gente para vários lugares, né? Se a gente não souber trabalhar eles, até na questão do emagrecimento você não vai para frente. Então, pensamentos sabotadores é uma das coisas, né, que faz parte dessa mentalidade, de você mudar essa mentalidade. Existem também as crenças limitantes, que também são criadas muitas vezes a partir da infância, a partir de experiências, a partir de várias coisas que você vive, que você realmente acredita de que aquilo, né, que você formou ali na sua cabeça é verdade. E muitas vezes, né, aliás, 99% das vezes não é. Nós conseguimos criar a nossa própria realidade a partir do pensamento que a gente tem. Então, algumas coisas que a gente acredita ser verdade não são. E isso impede muito o emagrecimento. Muitas coisas que a gente foi criando mesmo essa crença a partir de coisas que aconteceram quando a gente era criança mesmo. Ou de outras coisas que a gente foi vivendo ao longo da vida, que chegou na vida adulta, parece que é só aquela que é a verdade, é só aquilo que realmente age ali na sua cabeça e não tem possibilidade de você mudar. Um exemplo, eu vou dar um exemplo disso. Tem pessoas que têm a crença limitante de que ter uma genética ruim, não ruim, mas assim, mais predisposta a engordar, ela vai ser gorda a vida inteira, não tem solução para ela, tudo que ela come ela vai engordar, e aí ela cria isso, ela cria essa resistência, sendo que cientificamente isso não é verdade. Não é verdade. Você pode até ter mais predisposição a isso, mas o que vai influenciar mesmo no seu resultado é o ambiente que você vive. É como você lida com a sua alimentação, é como você tem o seu estilo de vida. Isso só vai ser despertado quando você tiver uma dessas coisas aí fora do lugar. Então não quer dizer que se você tem uma família que todo mundo lá é obeso, mãe, pai, irmãos, tio, avó, que você vai ser, que seu destino é ser assim. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas, por ter essa crença limitante, já nem fazem nada. Então ela já pensa assim, já que eu vou ser assim mesmo, o que adianta eu ficar nessa luta, nesse sofrimento, sendo que o meu gene já é assim? Então ela se conforma com a situação. Então, além de aceitar, ela se conforma, ela acha que tem que ser assim de qualquer forma. Então, essa é uma, né, das crenças limitantes, de muitas que as pessoas têm em relação ao emagrecimento. Existem crenças também que às vezes você nem imagina, que tem nem nada a ver com comida, que te impedem também de emagrecer. Então, isso também faz parte ali da sua mentalidade que precisa ser mudada quando você quer emagrecer. Tem uma outra coisa também que faz parte um pouco dessa questão da mentalidade,
que é a autorresponsabilidade. Então, nós, às vezes, temos o costume de responsabilizar o outro pelo que a gente não faz, né? Principalmente no emagrecimento. Então, assim, existe muito essa questão de você colocar a culpa no outro mesmo, de você falar que você não faz porque o seu companheiro não faz, a sua esposa não faz, enfim, quem convive com você não faz. Então, tudo fica sendo um motivo, né, para tirar o foco ali da responsabilidade de você e colocar na outra pessoa. Quando a gente tem um objetivo na vida, né, e aqui a gente tá falando de emagrecimento, claro, mas tem de outras coisas, nós precisamos ter autorresponsabilidade. Nós sabemos o que faz parte ali da nossa responsabilidade, o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Então, colocar essa responsabilidade no outro é deixar de ter o seu objetivo, porque a pessoa tem a história dela, tem as vivências dela, tem as vontades dela. Só quem vai saber o que é melhor pra você é você mesma. Então, é só você que vai saber se você deve seguir esse caminho, como que vai ser esse emagrecimento pra você. Independente de quem vai seguir junto com você, se vier junto com você, ótimo, maravilha, melhor ainda. Mas se não, você não pode ficar se apegando a esse tipo de coisa. E tudo isso vai mexendo também com a sua mente, com a sua mentalidade, porque você também já acha que também não é possível pra você. Porque parece que o mundo tá contra você, né? Tudo é culpa do outro. E aí, então, pra mim não é possível, porque se eu tivesse alguém junto comigo, se todas as pessoas me apoiassem, eu ia conseguir. Como eu não tenho, eu nem vou fazer. A sua mente vai trabalhando desse jeito. Mesmo que você não pense isso de forma consciente, é assim que vai ficar lá no seu subconsciente e aí as suas ações vão ser assim. Você não vai estar nem aí mais pra isso. Por mais que você queira muito, suas atitudes não vão estar de acordo com isso. Então, isso também é uma coisa que faz parte aí da parte da mente, de você mudar a sua mentalidade. Existem outras coisas também, como a visão que você tem sobre a comida, isso também entra um pouco das crenças, de o que você viveu. Então, qual a relação que você tem com aquele alimento? Dependendo do que você come, você já vai comer aquilo se sentindo culpada? Ou você olha para um alimento saudável e já pensa assim que é uma coisa ruim, que você não quer nem chegar perto, né? Eu já tive situações de fazer comidas saudáveis sem que a pessoa saiba que é saudável, porque tem um legume ali no meio, tem uma coisa saudável no meio, e a pessoa nem perceber e adorar e super elogiar a comida, mas não sabia que tinha aquilo lá. Só que se ela soubesse antes, provavelmente ela nem ia tentar, não ia comer, ia falar que não gosta, né? Sabendo qual ingrediente que tem ali. Isso é uma crença. Então ela comeu, elogiou, gostou, quis mais, né? E se fosse numa situação diferente, ela não ia nem chegar perto. Isso também tem relação com a sua mentalidade. A forma como você olha a comida, a forma como você lida com os alimentos, faz toda a diferença nesse processo também. Criação de hábitos também faz parte da mentalidade. Então, como você trabalha a sua mente para você conseguir colocar tudo em prática? Como que eu crio um certo hábito? Como que eu deixo de ter um mau hábito? Isso faz diferença também na sua mentalidade, a forma como você pensa. E aí, a partir da forma como você pensa, você consegue executar ali as suas ações. O que você precisa fazer para criar determinados hábitos? O que a Francisca falou. É uma atitude muito comum e as pessoas dizerem: come só hoje, amanhã você volta pra dieta, daí o amanhã nunca chega. Isso também faz parte da mentalidade, faz parte um pouco também do pensamento sabotador que envolve outras pessoas e parte da autorresponsabilidade também. Isso aqui tem muito a ver com a autorresponsabilidade, né? A pessoa quer te induzir a fazer alguma coisa, mas a responsabilidade é sua. Então, não é porque a pessoa insistiu de você fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe como tem sido as suas atitudes, né? Se aquilo cabe naquele momento ou não. Então, não joga pra cima do outro esse tipo de responsabilidade. Então, dentro da mente, né? Voltando no hábito também. Você tem essa questão de criar um hábito, isso é super importante para quem quer emagrecer, né? Quem quer fazer mudanças, quem quer ter uma vida nova, ter novos comportamentos, porque a nossa mente sempre vai trabalhar para ficar de boa, no confortável, ela não quer estresse, entendeu?
O seu cérebro, ele não quer saber de estresse, ele quer ficar de boa ali, ó, confortável. Tudo que for der um pouquinho mais de trabalho, ele vai insistir para que você continue onde você tá. Então, você ter técnicas ali para você saber criar certos tipos de hábitos que você precisa criar, incorporar nessa sua nova vida, é super importante também. Então, criação de hábitos também faz parte dessa formação, dessa nova mentalidade que você vai precisar formar, que você vai precisar ter, que é o que está travando você de emagrecer, em primeiro lugar. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, sua mente blindada, você confrontar esse tipo de pensamento, você saber como criar hábito, você saber quais são suas crenças, tudo isso vai formar ali uma nova mentalidade para que você consiga comer da forma certa. Sem isso, você pode colocar a melhor dieta na frente, a dieta da famosa X, da famosa Y, que não vai resolver nada. Aqui não foi trabalhado, tem que sempre lembrar de trabalhar a sua mente, tá? Então, esse é o primeiro M, né, que eu gosto de falar dos 2 M's, que você precisa trabalhar para ter um emagrecimento definitivo. Isso faz parte de um emagrecimento que você não volta a engordar. Mente em primeiro lugar. Se não fosse assim, não teria um monte de gente que faz cirurgia bariátrica e dali uns meses está engordando de novo. Porque simplesmente não mudou nada disso, né? Foi lá, cortou um pedaço do corpo, né? Começou a comer menos por conta disso. Mas aí a mente não trabalhou. E tem muita gente, tem um índice muito grande de pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar. Não fizeram cirurgia na cabeça, só fizeram cirurgia no corpo e isso não resolve nada. Então é importante você avaliar como é que tá. Pensa aí, como que tá a sua mentalidade hoje? Como que essas questões aqui que eu falei todas da mentalidade estão na sua vida hoje? Se você está trabalhando isso, você está percebendo isso, né, em primeiro lugar, porque muitas pessoas nem percebem que isso daqui existe. E se você não der atenção para isso daqui, acabou. Você pode fazer qualquer coisa que for na sua alimentação, que isso daqui não vai dar certo. Francisca, não devemos ter vergonha de dizer que queremos emagrecer, mesmo que seja por vaidade. Qual o problema de ter um pouco de vaidade? Exatamente, é um dos motivos que eu sempre falo muito isso, né? Eu quero emagrecer porque eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais confortável, eu quero vestir a roupa que eu quero. Qual é o problema? Né? Tem gente que bate muito nessa tecla de que estética é futilidade. Não acho que seja futilidade. Muitas pessoas vão se beneficiar muito disso, né? Mudam a vida a partir disso e conseguem fazer outras coisas a partir disso. Sim, pode começar por uma questão de estética, mas uma pessoa que se sente melhor com o seu corpo, ela fica mais confiante, né? Ela passa a ter outras atitudes que vão modificar outras coisas da vida dela. Então, às vezes é aquela pessoa que tá sempre triste, que não consegue evoluir profissionalmente porque se sente mal, né? Não consegue se portar ali na frente das pessoas de um jeito que ela se sinta à vontade. Então, isso eu tô dando um exemplo, mas existem várias áreas da vida, relacionamento também, que ela consegue se sentir mais à vontade, mais disposta, mais feliz, e isso vai mudando uma série de coisas. Então, o emagrecimento, às vezes, é a porta ali para a pessoa conseguir outras coisas que ela não conseguiu a vida inteira. Então, eu falei ali do primeiro M, que é a mentalidade, que é o que você precisa mudar primeiro e que precisa estar presente nesse processo de emagrecimento definitivo, esse emagrecimento sem efeito sanfona. Sem isso, acabou, esquece, engavete seu emagrecimento, que ele não vai acontecer, pode até acontecer, mas não vai durar, tá? O segundo M, que faz parte desse processo de emagrecimento, onde você não volta a engordar, é o metabolismo. Então, o metabolismo envolve o seu corpo todinho. Então, como ele funciona, quais as funções dele, por que isso é tão importante? E aí, isso entra muito à parte também de alimentação, né? Principalmente, porque muito do que a gente come influencia muito no como o seu metabolismo vai funcionar. Então, muito do que acontece hoje no seu corpo, né, as respostas que ele te dá, acontece porque você formou um ambiente metabólico, você modificou o seu ambiente metabólico. Então, ele era para funcionar de certa forma, a nossa natureza, e aí, conforme foi passando, conforme os hábitos, estilo de vida, alimentação,
tudo isso foi modificando a forma como ele funciona. Então, para o seu corpo, para o seu metabolismo, naquele momento, aquela é a forma certa de ele funcionar. E não é, ele só foi gerando uma adaptação. Então, por exemplo, a forma que o seu corpo hoje, se você tá acima do peso, né? Se você tá com excesso de gordura, tá com sobrepeso, tá com obesidade, a forma com que o seu corpo responde é muito diferente da forma com que uma pessoa magra e saudável, tá? Porque existem pessoas magras que não são saudáveis, mas uma pessoa magra, e magra que eu tô falando não é magra magérrima não, tá? É magra no sentido de um peso saudável. A diferença ali do metabolismo, tem diferença no metabolismo de uma e de outra. A forma como responde esse metabolismo com determinados alimentos. Então, essa pessoa que consome ali frequentemente certos tipos de alimentos, né, que não são saudáveis, o metabolismo responde de um jeito, muitas vezes armazenando muito dessa energia, né, deixando de queimar muita essa energia. A pessoa às vezes não tem disposição, não tem energia mesmo, né? Não se sente disposta para fazer nada, para fazer as coisas no dia a dia mesmo, coisas básicas. Ansiedade, depressão, metabolismo lento mesmo. O que é o metabolismo lento? Ele gasta menos energia. Uma pessoa que se alimenta, que tem um metabolismo, um ambiente metabólico melhor, mais favorável, ela gasta mais energia naturalmente. O corpo não se esforça muito para fazer isso. Então, essa diferença, ela vai sendo criada conforme os hábitos que a gente tem durante a vida. Então, essa parte do metabolismo, ela envolve, de fato, o seu corpo. Então, tudo que você manda ali para dentro do seu corpo, além disso, também hábitos de vida, né, de ser sedentário ou não ser sedentário, sono, estresse, tudo isso vai influenciando no funcionamento do seu metabolismo. Então, aquela coxinha e aquele refrigerante que a pessoa que tá sempre tendo esse tipo de comportamento, a forma como isso vai agir no metabolismo dela é diferente da pessoa que é magra e saudável, né, tá ali no peso saudável e come isso uma vez ou outra. Então, na hora que bate lá fisicamente mesmo, né, metabolicamente, na hora que bate isso no organismo de uma pessoa que já tá acostumada a fazer isso, aquela energia, o corpo vai entender de que aquilo precisa ser sempre armazenado. Agora, uma pessoa que é saudável, que vai comer isso uma vez ou outra, quando bate lá no metabolismo, né, quando bate lá no organismo dela, aquilo vai ser processado, tchau, acabou, entendeu? Vai ser usado como energia, vida que segue. Não vai ter essa questão de ficar armazenando aquilo, de tirar a sua energia para poder lidar com aquele tipo de alimento, né? Então, isso vai bater diferente na pessoa que tem um ambiente metabólico mais saudável. Seu corpo sabe que aquilo ali não é para armazenar. Então, até nisso faz diferença. Agora não, quando você tem esse consumo constante dessas coisas, bateu lá, o seu metabolismo sabe, opa, isso aqui é energia para ser armazenada, é para ser armazenada, é para ser armazenada. E nisso você vai engordando. Para a pessoa que não consome isso sempre, ele só vai entender aquilo ali como um tipo de energia diferente, vai metabolizar, vai gastar. Se você faz exercício melhor ainda, acabou, entendeu? Não vai ficar lidando muito com esse tipo de energia. Então, até nisso, tem diferença entre uma pessoa que está acima do peso, sobrepeso, obesidade, para uma pessoa que está mais magra e mais saudável. E tudo isso, tá, é uma questão de adaptação. Como eu falei, né, o seu corpo se adaptou a usar esse tipo de energia para armazenamento, ele já não gasta mais, ele tá com metabolismo lento, porque ele se adaptou desse jeito, de tanto que você modificou isso. Então, o seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que você sobreviva, né? Você tá vivo aí hoje porque o seu metabolismo foi se readaptando às coisas que você foi fazendo. Só que chega uma hora que dá pau ali no sistema, né? Então, alguma coisa vai acontecer em relação à sua saúde. Às vezes pode demorar um tempo, mas vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Então, ele vai se readaptando para que você sobreviva, mas não significa dizer que esse é o seu normal, né? Que esse é o jeito como tem que acontecer. E tudo é uma questão de adaptação. Eu tenho até um exemplo para dar que eu sempre falo aqui de mim, que eu faz um ano já que eu tô fazendo uma janela restrita de alimentação, que é essa parte de ficar sem o café da manhã, que antes pra mim era um sufoco, né? E hoje eu consigo ficar tranquilamente. Aliás, eu nem gosto de comer
de manhã, raramente eu faço isso, só em situações específicas, mas eu me dei super bem com isso. E a partir, né, comecei a fazer, isso foi uma adaptação também, porque no começo foi um pouco difícil. Depois eu passei disso pra até treinar em jejum, tá? Não tô falando que é pra você fazer isso, calma. Né, tudo, como eu falei, tudo tem uma adaptação e um tempo pra acontecer, caso isso seja a sua vontade. Mas eu dei só pra dar esse exemplo de como o nosso corpo consegue se adaptar. Então, o que acontecia? Se eu treinasse de manhã, né, eu precisava comer. Então, eu já tinha chegado nessa fase de me adaptar, de não tomar o café da manhã, mas para treinar eu ainda sentia essa necessidade. Por que isso acontece, né? Por que quando eu falo isso para as pessoas, elas até tomam um susto? Como assim? Isso não é saudável, você vai passar mal. A verdade é que não. Por quê? Por que muitas pessoas se sentem mal nesse começo? Por que isso acontece? O seu corpo está acostumado a queimar a energia, né? A usar a energia que está vindo de fora. Então, você passou muitos anos da sua vida fazendo isso. Então, pensa que a doida do nada vai lá e vai ficar em jejum e ainda fazer um exercício. O seu corpo está acostumado a gastar aquela energia que você está comendo. A partir do momento que você muda isso, você vai sentir uma diferença. Só que ele consegue gastar outro tipo de energia. Então, você tem energia de sobra no seu corpo, principalmente quem está acima do peso, né? Então, você tem a energia tanto da comida que você, nesse caso do treino em jejum, a comida da janta que você fez, né? A última refeição que você fez à noite. Isso ele consegue usar, metabolizar, como a energia que você tem estocada como gordura. Ele consegue usar isso. Só que não é do nada que ele vai aprender a fazer isso. Você deu o tempo todo um tipo de combustível para ele. Aí do nada você quer que ele use a outra, ele não vai entender nada. Então até o seu corpo entender que ele pode sim deixar de usar essa energia que está vindo de fora para usar o que já está lá, demora um tempo. Eu levei um tempo para me adaptar. Até que não foi muito tempo não, foi até rápido. Então agora eu consigo treinar mesmo em jejum, tá? De novo, tô falando, não vai fazer isso do nada, tá? Pelo amor de Deus, existe uma adaptação caso você queira fazer isso. Mas é possível. Então, hoje eu consigo ir lá, fazer meu treino, não passo mal, fico super... Eu treino até melhor, porque antes eu treinava, eu me sentia pesada, o meu estômago ficava naquela coisa da comida, sabe? Que parece que vem aqui a comida. Hoje eu me sinto bem pra fazer isso. E aí eu consigo usar, principalmente nessa fase que eu tava de queimar mais gordura, né? De tirar um pouco dessa gordura abdominal, foi o que resolveu muito pra mim. Eu consegui secar muito a partir disso, porque a minha energia estocada estava sendo usada. Então, isso é possível, o seu corpo consegue se adaptar, consegue fazer essas modificações que não é nada além do que é natural pra ele. Tudo isso é muito natural do seu corpo fazer. Deixa eu ver o que a Francisca falou. Esse é meu desafio, não ficar no efeito sanfona. Exatamente. Efeito sanfona, normal, né? Eu já passei muito por isso. Já emagreci, já engordei. Emagrecia 3, engordava 5. Bastava ter uma situação na vida que eu ficasse triste, enfim, alguma coisa que acontecia, eu já voltava a comer mais de novo, não conseguia lidar com essa questão da comida, de coisas que eu gostava comer pouco. Então tudo isso faz parte daquele primeiro M que eu falei, que é o M da mentalidade. Então se você não muda isso, não consegue, entendeu? Não consegue, não adianta. Você vai emagrecer 5, 10, 20 quilos, mas sua mentalidade não tá blindada para isso, para lidar com essas situações que vão acontecer. Porque é da nossa vida, tá? Ninguém tá livre disso, não. Seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, qualquer pessoa tem problema, né? Todo mundo tem problema e não é porque você tá mais magro que você vai deixar de ter problema. Todo mundo vai ter. Então, e se uma das coisas que mais fazem as pessoas comerem é a questão do emocional, se isso não tá bem trabalhado, não tem jeito, você vai voltar a comer pelo mesmo motivo que você comia antes. As emoções vão mexer com você, você vai comer movida pelas emoções e aí acabou, né? Você volta a engordar tudo de novo. E não é isso que eu quero pra vocês. Eu quero que vocês emagreçam realmente de forma definitiva, que você consiga manter isso. É aquela questão lá do começo que eu falei.
Se você tem um gênio da lâmpada que te concede o desejo de você acordar 20 quilos mais magra e 30 quilos mais magra, e você tem a opção de, não, eu não quero isso, eu quero aprender como eu emagreço 20 quilos, escolha aprender. Porque essa solução pontual é o que tá todo mundo vendendo pra você por aí. É o remédio, é a injeçãozinha na barriga, já viram? A injeçãozinha, é a cirurgia, que eu não acho que seja em todos os casos que você não deve fazer. Existem casos muito específicos que essas soluções, elas precisam também junto, tá? Com a alimentação e com a mentalidade. Mas é junto, é um conjunto, não tem como fazer uma coisa só. Não tem como você aplicar um remédio na sua barriga, ou tomar um remédio, ou fazer uma cirurgia, sem trabalhar a sua mente, sem trabalhar a forma de você comer. É por isso que as pessoas voltam, tá? O tempo todo nesse efeito sanfona, voltando a engordar, tá? Então, o segundo M é o metabolismo, tá? Então, primeiro M, mentalidade. Segundo M, metabolismo. Em relação ao metabolismo ainda, né? Como que tem outras variações aí. Então, eu falei um pouco de como o tipo de alimentação que você tem muda o seu ambiente metabólico durante a sua vida toda. E o tipo do alimento que você come também. Então, determinados alimentos que você come vão favorecer a sua queima de gordura ou queimar mais ou menos gordura. Alguns alimentos vão armazenar menos ou mais gordura. Alguns alimentos vão fazer você ter mais disposição ou menos disposição. Alguns alimentos vão melhorar a qualidade do seu sono, outros vão piorar a qualidade do seu sono. Não só isso, né, mas também como o seu estilo de vida. Falei ontem disso aqui também. Se você é estressadinho, né, você vai ter interferência no seu humor, nas suas escolhas, tudo isso afeta. Então não adianta colocar só aquela dieta numa caixinha e achar que essa é a solução da sua vida. Tudo precisa estar alinhado na sua vida, né? Questão emocional, alimentação. E questão emocional que eu tô falando é só às vezes mesmo de você mudar o tipo do pensamento. É só você confrontar esse pensamento, né? Que é isso que eu trabalho com as pacientes, com as alunas, sempre de confrontar esse tipo de pensamento sabotador, de crença limitante, de como criar o seu hábito. Enfim, tem várias coisinhas aí que você vai fazendo com o tempo para você conseguir ter esse emagrecimento definitivo. Então, tudo isso vai contribuir, né, para você ter esse tipo de emagrecimento. A junção desses dois M's, elas precisam estar ali totalmente alinhadas. Não existe só fazer uma coisa ou fazer só a outra. Elas estão juntas sempre. E na minha opinião, claro, a melhor, né, e a principal, como tô batendo aqui na tecla, é a questão da mentalidade, a mente. Você precisa modificar isso. E por isso, né, que aprender a emagrecer é tão valioso, que é essa questão do gênio, né? Você tem que aprender a fazer isso. Porque se você emagrecer do nada, de uma hora para outra, como que você vai fazer para manter? Já parou para pensar nisso? Você precisa saber fazer isso, tá? E é o que eu falei, né? Diversas situações na vida vão te abalar, você vai passar por várias coisas, ninguém tá livre disso, tá todo mundo sujeito às coisas que vão acontecer na vida. E isso precisa estar bem blindado mesmo, reforçado, para que você consiga levar o seu emagrecimento e se manter magra aí pro resto da vida, tá? Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui pra falar, nessa questão de mentalidade, que às vezes eu escuto muito aqui, ó. Eu escuto muito assim, quando eu tô comendo alguma coisa que as pessoas que não são saudáveis, né? Já sempre falo aqui que eu gosto muito de doce, besteirada. Eu gosto, mas eu aprendi a fazer tudo isso aqui que eu falei. Então, quando alguém me vê comendo, né? Alguém que não convive comigo, vê ali só em algumas situações, a pessoa, a primeira coisa que ela fala: nossa, mas você tão magrinha, você tá comendo isso? Como que pode, né? É magra de ruim. Mas não é não, ninguém sabe dos bastidores, né? Ninguém sabe o que eu já tive que passar, né, pra entender como é que isso funcionava. Hoje eu vivo super bem. Hoje, se eu for numa festa, se eu for, que nem eu fui viajar, qualquer situação que eu tiver,
eu vou saber lidar com isso, porque eu aprendi a emagrecer, eu modifiquei mesmo a minha mente. Há um tempo atrás, eu faria coisas que hoje eu não faço, né? De comer de forma exagerada, de me arrepender, enfim, de todas as coisas que eu já contei aqui pra vocês que eu já fiz e que me fizeram ser o que eu sou hoje, que eu posso estar aqui hoje falando pra você fazer diferente, né? Ensinando vocês, que eu tive que passar por isso, eu acho que pra ensinar outras pessoas como fazer, tudo isso me prejudicava demais, mas hoje, né, eu sei fazer diferente. Então, se eu faço isso nesse momento, a pessoa me pega fazendo, né, até tem gente que quer tirar até foto, fala, mas como assim? Olha aí, ó, olha o que a Nutri tá fazendo. Mas ninguém sabe que isso foi pra eu chegar nesse nível de ser desse jeito, eu trabalhei muito isso. E isso faz total parte dos 2 M's, que é a mente e o metabolismo. Então, meu corpo hoje, ele responde diferente, né? É o que eu falei, o caso da pessoa magra saudável, da pessoa que engordou, como que o metabolismo responde. Então, o meu metabolismo hoje, né, na condição de saúde que eu tenho hoje, vai responder diferente quando eu cometer esses exageros, né, que não é sempre, mas quando fizer a minha exceção, o meu metabolismo vai agir totalmente diferente, eu não vou ficar nesse descontrole, eu não vou querer comer muito mais daquilo. Hoje, pra mim, tudo isso eu tenho total liberdade, né, de dizer que é diferente. E é isso que é importante. Isso é libertador, porque a gente consegue ter a escolha de comer ou não comer alguma coisa. Não é a situação que tá mandando você comer, não é só a mente que tá ali, ó, martelando pra você comer. E aí você come, e aí você se desespera, e você chega em casa, você tá arrependida. Tem gente que chora porque comeu. Olha a relação péssima que você tem com a comida. Isso eu consegui trabalhar com o tempo, né? Então, é diferente você comer alguma coisa porque você quer, porque você gosta, mas você escolheu comer. Isso é liberdade. Isso é libertador para quem quer emagrecer. Você começa a ter outra coisa que você não faz noção hoje do que é um bom relacionamento com a comida. Você não fica tentado a todo tempo só porque você gosta daquilo, você tem que comer toda vez. Toda situação que tem, você precisa exagerar. Isso acaba pra você e parece mentira falar isso, né? De que isso realmente acontece, mas acontece. E é o que acontece comigo. E a gente tem as nossas questões, lógico, pessoais, que tem coisas que eu sempre falo aqui que ainda hoje pra mim eu estou em transformação, né? Que são coisas ainda que pegam bastante pra mim. Mas que eu sei como lidar. Então, se eu sei que aquilo lá me prejudica, eu sempre falo, né, das questões de coisas que você tem em casa que você sabe que não dá pra ter ali, que você vai exagerar. Eu não tenho. Você acha que eu sou perfeita ao ponto de não ter nada que eu me descontrole? Ainda tem. Hoje eu posso dizer que ainda tem essas coisas. Mas eu sei lidar com essas coisas. E essa é a diferença, né? Você não é achar que você vai ser perfeita sempre, de ser aquela pessoa 100% que não come nada que não seja saudável, que tá sempre lidando bem com a comida, que tá com as emoções tudo em dia. Tem os pontos que a gente tem, todo mundo tem um ponto fraco que às vezes demora para você conseguir trabalhar mais isso. Mas pensando aqui em 10 anos atrás, 5 anos atrás, o quanto eu consegui modificar isso, me fez chegar onde eu tô hoje. Então, se eu sou assim hoje, se eu consigo ter mais controle sobre as coisas, se eu consigo pensar diferente em relação à comida, se eu consigo deixar essa coisa do arrependimento depois de comer uma coisa que eu gosto, foi porque eu soube trabalhar isso. Se eu consigo treinar, né, que eu falei, treinar em jejum, que parece loucura para muitas pessoas, foi porque eu trabalhei isso, e eu fiz isso tem 1 ano, eu sou formada há 12, então tudo é evolução, tudo a gente vai aprendendo. Tem muita coisa que eu aprendi, né? Como emagrecer, como fazer isso de forma saudável, como você fazer isso sem você voltar a engordar. E eu sei que hoje eu sei, né? Que eu aprendi isso, apliquei isso em mim, isso foi bom pra mim. E hoje eu posso estar aqui ensinando outras pessoas a fazerem também. E isso, como eu falei, é libertador demais. Assim, você às vezes não acredita que você vai lidar com aquela situação em relação à comida, que você vai conseguir um dia fazer isso e você começa a fazer de forma muito natural. E isso é muito importante. Hoje eu sei disso, né? Mas há um tempo atrás eu fazia
tudo de forma errada, mas foi o que me fez chegar aqui hoje e ter esse emagrecimento que eu posso dizer hoje que é um emagrecimento definitivo, sem efeito sanfona. E como eu sempre tô colocando aqui também, não é que nunca eu tenho variação no meu peso, né? Existem momentos aí que eu dou uma exagerada, dou uma inchada, então ali às vezes a balança sobe 2 quilos, 2,5 kg, mas isso demora a acontecer e são oscilações pequenas. Então pensa pra você que emagreceu às vezes 20 quilos e aí você tem um momento desse jeito e você tem uma variação ali de peso de 2 quilos. O que são 2 quilos perto dos 20 quilos que você perdeu? Às vezes é um momento que você exagerou mesmo, né? Então passa ali uns dias, você consegue desinchar e tá tudo bem. Agora o que eu tô falando em relação ao efeito sanfona é de você emagrecer bastante, engordar mais ainda. Emagrecer bastante, engordar mais ainda. Ficar sempre nessas oscilações muito grandes. Isso sim é efeito sanfona. Agora essas pequenas variações, elas são normais, né? A gente até quando a gente acorda, pode pesar. Se você acordar e pesar, você vai ter um peso. Se você pesar à tarde é outro, se você pesar à noite é outro. Se você subir na balança, viu ali o número, bebe um copão de água pra você ver, dá diferença no seu peso. Então peso às vezes não quer dizer nada. Sanfona, porque aos pouquinhos você vai retomando os hábitos antigos que você tinha. Então você emagrecer sem efeito sanfona é isso, você simplesmente fica cego aqui em ter aquele peso. E aí, com o tempo, você não consegue sustentar esse tipo de comportamento que você fez para chegar nesse peso que você alcançou. E aí, você vai engordando de novo, voltando a ter o comportamento que você tinha antes, porque o que você decidiu fazer para chegar nesse objetivo, você não consegue sustentar. Então, emagrecimento definitivo, né, que é hoje o tema da live, como acontece o emagrecimento definitivo, eu posso dizer hoje que emagrecimento definitivo é uma junção de mente, metabolismo, direcionamento também, né? Eu não falei aqui, mas você precisa ter um direcionamento para seguir tudo isso aqui que eu falei. Então, se você não tem um caminho certo a seguir, se você não tem uma orientação sobre isso também, você fica ali, ó, no perdido, dando tiro para tudo quanto é lado. E aí, claro, você pode até emagrecer durante um tempo e aí você volta a engordar, porque você não aprendeu. A questão de tudo aqui do resumo da live é você aprender a fazer alguma coisa. Quando você aprende a fazer alguma coisa, você sabe para onde voltar caso dê alguma coisa errada no caminho. Então, se você emagreceu de forma definitiva e aí passou um tempo, você vê que tá tendo essa oscilação, né, que nem eu falei, teve um momento ali que você exagerou, oscilou ali de novo na balança, você vê que tá começando a engordar de novo, você fala, opa, não é assim, eu sei como resolver isso daqui. E você volta com os comportamentos, o tipo do pensamento que você tem, que é o que faz diferença na hora de você se controlar para comer, enfim, todas essas questões que eu tratei hoje aqui na live. Então, emagrecer de forma definitiva, emagrecer sem ter efeito sanfona, é você juntar tudo isso, né? Saber juntar tudo isso e ter um direcionamento mesmo, tá? Então, pensem nisso, em como vocês querem fazer o emagrecimento esse ano, né? Muita gente querendo emagrecer aí começo de ano. Falando disso também, eu abri as minhas vagas de atendimento, de acompanhamento especificamente para emagrecimento, um número de vagas específico, com uma condição super especial para quem quer ter esse emagrecimento sem efeito sanfona, emagrecer, não engordar mais, olha que beleza. E vai ainda ter uma condição especial para fazer isso, vai ter bônus, só que eu não vou deixar isso por muito tempo, logo vai encerrar essas vagas. Então, é a oportunidade que às vezes está faltando aí para você fazer, de investir nisso de uma forma certa, de uma forma assertiva, de uma forma que você consiga emagrecer e pensa que você vai fazer isso e vai acontecer que nem aconteceu comigo, só que vai ser mais rápido, né? Porque eu demorei aí boa parte da minha vida para aprender tudo que eu aprendi, né? E vim aqui e aplicar e mostrar para as alunas e mostrar para as pacientes e verem elas tendo resultado, mas para mim foi um caminho mais penoso aí. Foi mais difícil de conseguir, mas hoje eu consegui entender quais são os passos para fazer isso acontecer e eu consigo vir aqui e repassar e fazer as pessoas conseguirem emagrecer desse jeito que eu consegui, de uma forma muito mais tranquila, mais simples, sem sofrimento, né? Que é o que eu quero para vocês. E eu consigo passar
E eu queria muito que vocês tivessem essa mentalidade de emagrecer da forma certa. Não adianta você ter uma solução mágica, emagrecer muito em pouco tempo, se você não vai conseguir sustentar isso. Pensa em quanto tempo você fez isso na sua vida, pensa quanto tempo isso foi frustrante para você. Não vai ser agora que vai ser diferente se você continuar insistindo nas mesmas atitudes, nas mesmas coisas, nos mesmos comportamentos. É assim que vai ser. Então, às vezes, falta um pouquinho parar, dar uma refletida, dar uma pensada em tudo que você já fez que não deu certo, deixar pra lá, parar de insistir nisso e bola pra frente, vai fazer uma coisa que realmente vai te dar um direcionamento, que vai te dar um resultado, e um resultado de forma definitiva, e emagrecimento sem efeito sanfona, que é o que eu quero pra vocês em 2023, tá bom? Vou encerrar a live aqui. Quem quiser esse acompanhamento, esse direcionamento para emagrecer desse jeito que eu falei hoje aqui, trabalhando a mente, trabalhando o comportamento, trabalhando o seu metabolismo, clica no link da minha bio que as vagas vão se encerrar em breve, tá? Não posso abrir muito, tá? Então aproveita que tem condição especial de valor e também tem bônus, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima live.